Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim Gente. Moçada, nós vamos continuar aqui resolvendo a prova do concurso para assessor administrativo do SEMAI de Piracicaba. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 29, que tratou de um problema envolvendo o máximo divisor comum. Bora lá? Considere um total de 300 pessoas, sendo 180 com formação superior em uma área A e 120 em uma área B. Pretende-se com essas pessoas formar grupos, de modo que o número de grupos seja o maior possível, que em cada grupo tenha X pessoas formadas na área A e Y pessoas formadas na área B, e que cada uma das 300 pessoas participe de um único grupo. Sendo assim, a diferença X menos Y deve ser igual a qual desses valores aqui? Gente, muito provavelmente você já deve ter visto muita gente resolvendo essa questão e já dizendo imediatamente que é um problema de máximo divisor comum. Então é calcular o máximo entre 180 e 120. Mas por que tem que ser máximo divisor comum? Então vamos lá, acompanhe o raciocínio aqui para que você possa entender e aí você consiga resolver qualquer outra questão que envolva esse tipo de raciocínio. A primeira coisa que a gente vai fazer é tomar as informações do texto da questão. Ele está dizendo para a gente considerar aqui um total de 300 pessoas. Então, nós vamos marcar aqui 300 pessoas. Ele informou que dessas 300 pessoas, 180 têm formação superior na área A. Então, vou marcar aqui, na área A são 180 pessoas. E na área B, ele informou que são 120 pessoas. Note ainda, de acordo com o texto aqui, ele está dizendo que pretende-se com essas 300 pessoas formar grupos. Então, nós devemos pegar essas 300 pessoas e dividir aqui em grupos. Mas quantos são os grupos? O problema não informou para a gente. Então eu vou falar que essa quantidade de grupos que vão ser divididos aqui vai ser uma quantidade G. Agora observe ainda, continuando no texto, ele diz que de modo que o número de grupos seja o maior possível. Então pessoal, observe, essa informação aqui ela é muito importante. De modo que o número de grupos seja o maior possível. Que em cada grupo tenha X pessoas formadas na área A. Então na área A aqui eu tenho essas 180 pessoas. Então eu devo colocar essas 180 pessoas dentro desses grupos aqui, mas com X pessoas em cada um deles. Então eu vou formar G grupos aqui de X pessoas da área A. E da área B, segundo ele aqui, são Y pessoas formadas na área B. Então eu vou ter aqui essa quantidade G de grupos com Y pessoas. O que o problema quer da gente? Agora nós vamos para a pergunta da questão. Ele quer saber qual é a diferença X menos Y. Então nós precisamos determinar aqui o X e o Y. E como que eu vou fazer para determinar esse X e esse Y? Repare bem, o X aqui é a quantidade de pessoas que vai ter em cada um desses G grupos. Se o total de pessoas aqui são 180, para eu determinar quantas são as pessoas aqui, basta pegar essas 180 pessoas e dividir pelo número de grupos que tem. Então vai ser 180 dividido por G. Da mesma forma, para saber quantas pessoas eu vou ter aqui que faz parte dessa área B, basta pegar o total de pessoas, que são 120, e dividir pelo número de grupos. Então, observe, para determinar a quantidade de pessoas que eu vou ter em cada grupo, basta pegar o total de pessoas e dividir pelo número de grupos. Aí eu sei quantas pessoas que vai ter em cada um desses aqui. Bom, agora repare bem, pessoal. Agora que nós vamos saber por que é máximo divisor comum. Repare que esse número G está aparecendo no denominador aqui e esse número G está aparecendo no denominador aqui. Se ele está no denominador, é porque ele precisa ser um número divisor. Divisor de 180 e de 120 ao mesmo tempo. Esse número G aqui ele é um divisor de 180 e de 120. Portanto, ele é um divisor comum. E o problema informou para a gente, que eu falei que vocês, prestem atenção, essa informação aqui é muito importante. É preciso ser o maior divisor comum. Então, nós estamos procurando o maior divisor comum entre 180 e 120. Portanto, estamos procurando o máximo divisor comum. Para a gente determinar o máximo divisor comum, nós podemos fazer isso de uma maneira bem simples. Eu vou escrever aqui os dois números, 180 e 120, e da mesma forma como a gente faz para determinar o mínimo múltiplo comum, nós vamos colocar aqui uma barrinha vertical. E agora eu vou procurar qual é o número, o menor número primo possível que dá para dividir 180 e 120 ao mesmo tempo. Esse número é 2. Veja que 180 por 2 vai dar 90. 120 por 2 dá 60. Agora, qual que é o próximo número primo que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Continua sendo 2. 90 por 2 vai dar 45. 60 por 2 vai dar 30. Agora, qual é o próximo número primo que dá para dividir os dois ao mesmo tempo? Veja que não pode mais ser 2, porque 2 só dá para dividir o 30, o 45 não. Então, agora será o 3. 45 por 3 aqui vai dar 15. 30 por 3 aqui vai dar 10.
Bom, e agora qual que é o próximo número que dá para dividir esses dois ao mesmo tempo? Será que é 3 também? Não, não pode ser 3, porque só dá para dividir o 15, o 10 não. Então o próximo agora é 5. 15 por 5 aqui vai dar 3, 10 por 5 vai dar 2. Agora qual que é o próximo número que dá para dividir esses dois ao mesmo tempo? É 1. Então se nós chegamos aqui no resultado 1, para a gente determinar esse máximo divisor comum, basta a gente pegar e multiplicar esses que ficaram aqui à direita. Então é 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20 vezes 3, 60. Dessa forma, o máximo divisor comum entre 180 e 120 nós encontramos que foi 60. Agora, esse máximo divisor comum, repare, ele é exatamente esse número G que está aqui. Ó. Então, já sei que G é 60. Assim, X, que é a quantidade de pessoas da parte A aqui, da área A, vai ser 180 dividido por 60 vai dar 3. E 120 dividido por 60 vai dar 2. Assim, observe bem, nós agora já sabemos que nós temos G grupos de X pessoas da área A, G grupos de Y pessoas da área B, mas o G eu sei que é 60. X aqui nós achamos que é 3 e o Y nós achamos que é 2. Dessa forma, as pessoas da área A vão me dar quantos grupos? Vão me dar 60 grupos de 3 pessoas. As pessoas da área B vão dar quantos grupos? 60 grupos de 2 pessoas. Como o problema quer que a gente calcule é x menos y, e nós já sabemos que o x é 3 e o y é 2, então aqui vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1. Assim, a alternativa correta, letra E, show de bola, belíssima questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!